Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim analisando o mercado do boi. A gente tem questões importantes a serem analisadas, como a demanda interna, que segue fraca, e a gente tem também que entender como está a demanda externa e qual a influência a demanda externa, na formação de preços da arroba. Quem nos ajuda nessa análise é o Caio Toledo de Godoy, está aqui com a gente já, consultor de gerenciamento de riscos da INTL FC Stone. Seja bem-vindo, viu, Caio? Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Bom, vamos começar com os preços. Os preços ainda da arroba vêm se mantendo de uma forma ainda interessante, né, Caio? Só que daí agora a gente já começa uma percepção de uma divisão maior entre o que está acontecendo com o preço do boi comum para o que está acontecendo com o boi China, é isso? Essa mudança de mercado entre dois preços, ela já tem sido observada há algum tempo, né? Mas, obviamente, nós estamos falando de um mercado hoje que ele trabalha em um mercado dividido em dois mercados. Nós temos o mercado chinês, né, daquele animal até 30 meses com 4 dentes, até 4 dentes, que é aquele animal que hoje em São Paulo paga até alguns negócios acima de R$200. E nós temos o animal convencional, que é um animal mais velho, que acaba ficando muitas vezes no mercado doméstico, que é um animal que trabalha aqui em São Paulo entre 188, 192, 193. Então, a gente tem dois mercados hoje, principalmente em regiões onde nós temos frigoríficos habilitados para exportação para a China. Muito bem. Agora, existe o risco de distanciamento dessas cotações daqui para frente? Olha, existe esse risco de distanciamento. Eu acho que isso é algo que veio para ficar, esses dois tipos de mercado. Eu acho que ano passado o animal China acabou puxando o animal convencional. Esse ano nós temos dois mercados e eles deverão seguir em caminhos distintos. Nós corremos o risco de termos um mercado China em alta, um animal China em alta, e um animal convencional em baixa. Então pode ser que esse spread entre um convencional e um China aumente, dependendo como o mercado vai se comportar, principalmente o doméstico. Porque o animal mais velho, como ele não atende ao mercado asiático, ele acaba indo para outros mercados, eles ficam mais refém, principalmente do mercado doméstico. Se o mercado doméstico continuar nessa vertente de baixa, influenciado por coronavírus, economia, etc., nós poderíamos ter esse animal sendo depreciado frente ao animal de China, que acaba sendo um animal mais novo e um animal mais valorizado. E tem o fator final de safra também, né, Caio? Esse tipo de animal, ele é mais fácil de ser encontrado, não que não dá para ser encontrado agora, mas ele acaba sendo mais facilmente encontrado no segundo semestre, que é num período de maior participação de animais confinados. O animal China então, que você está falando, né? Exatamente. Tá. Então, hoje é um pouco mais difícil de achar esse tipo de animal. Então, esse animal acaba valorizando, né? Então, nós temos que ver como será o comportamento desse mercado específico para o segundo semestre. Até porque nós estamos trabalhando com a possibilidade de redução de animais confinados para 2020. Então, isso também pode afetar isso. Agora, o mercado chinês vai andar muito provavelmente num caminho e o mercado doméstico pode ser que ande um caminho totalmente contrário a esse do mercado chinês. A preocupação, Caio, é com a entrada desses animais mais velhos a partir de agora, certo? Com o final da safra? Isso. Agora, se a gente for olhar, falando em abate, nós tivemos uma redução de abate no mês de março e abril, até meados de maio, e o abate já tem voltado aos níveis, não pré-coronavírus, né, mas muito parecido com o que a gente observava no começo do ano. Ainda é um pouco mais baixo, né, não está na capacidade que nós já vimos trabalhar, mas o abate já tem voltado ao normal. Então, a gente percebeu que nos 2 últimos meses, a participação de animal China no abate era muito maior do que os animais convencionais. Hoje, essa média tem mostrado tanto os animais China, mas também uma entrada com a retomada dos frigoríficos que estavam fechados, uma retomada de participação desses animais convencionais. Ou seja,
nós poderemos ter alguns indicadores caindo de preço, mas isso não quer dizer necessariamente que o mercado tenha mudado. Pode ser que na amostragem comece a entrar 2 tipos de animais, isso faça com que pareça que o mercado caiu, mas onde, na verdade, o mercado continua estável. Então, vamos pensar, o indicador hoje pega um preço de R$200, mas a amostragem de animais de R$200 é muito maior do que o de 188, por exemplo. Então, esse indicador acaba sendo influenciado por esses R$200. Se, caso a amostragem comece a pegar mais animais de 188, há um mix que faz com que o indicador caia, mas, na verdade, não teve nenhuma mudança de mercado em termos de preço. Foi só onde o indicador começou a pegar por amostragem mais negócios em 2 pontos, e isso acaba impactando o indicador. Isso falando simplesmente sobre indicadores. Sobre preço do boi daqui para frente, a gente tem que ficar atento com essa questão da pastagem, né? Se nós teremos uma entrada de animais a pasto para o abate, ou se, de fato, o que pode acontecer, e a gente observa em alguns lugares, é aqueles que possuem animais que poderia ser abatido agora, a tentativa de postergação desse animal fazendo algum tipo de proteinado, alguma coisa para postergar a saída desses animais, na tentativa, obviamente, sempre de pegar um preço melhor. Então, isso pode ser que controle a saída desses animais nesse fim de safra. Mas isso já está acontecendo ou pode ser uma estratégia, Caio? Olha, isso acontece pontualmente, depende muito da região. Por exemplo, o Mato Grosso do Sul acaba tendo uma realidade muito diferente da de São Paulo, de algumas regiões do Goiás, justamente porque são mercados diferentes, que tiveram climas diferentes, que estão com preço de reposição diferentes e que têm habilitações de frigoríficos diferentes. Então, a gente vê isso, cada estado tem a sua particularidade. Mas já acontece. Muito bem. Agora, essa entrada de boi comum, ou pelo menos essa regulagem da balança, digamos assim, em relação ao boi China, isso, na verdade, vai aumentar as escalas e pode pressionar os preços ou não? Eu sou aquela pessoa que tem a teoria que boi sempre tem. O que determina é a demanda, se esses bois são suficientes ou não. Então, as escalas podem se alongarem. Eu não tenho visto isso como uma estratégia dos frigoríficos que estão preferindo trabalhar com as escalas mais curtas, mas pode ser que, se aumente a oferta, continue como ela está, aumente um pouco pela questão de pastagem e a demanda não consiga demonstrar força, tem uma pressão na arroba. Por outro lado, se a demanda voltar a subir, principalmente a doméstica, pode ser que esse aumento de oferta de animais de pastagem não seja suficiente para atender essa demanda. Aí nós teremos outro lado de mercado, que seria com a arroba subindo. Mas está no radar de vocês aí, né, Stone, um aumento de demanda? O aumento de demanda interna, não. Para ser bem sincero, nós estamos observando que provavelmente, se houver algum tipo de recuperação da demanda, será mais algo para o fim do ano. E até a gente tem controlado isso pelo varejo e também pelo atacado. A gente percebe que o varejo não tem conseguido mais passar o preço, um recuo das proteínas no varejo. O atacado também, o atacado traseiro tem sofrido mais que o dianteiro, porque as pessoas estão migrando do traseiro para o dianteiro, e tem pouco dianteiro no Brasil, porque boa parte do dianteiro acaba atendendo o mercado asiático. Então, a gente tem percebido que há uma dificuldade de repasse de preços para o consumidor final. Então, a gente já falou, demanda interna, por enquanto, não deve seguir, deve seguir nessa calmaria, podendo até piorar, depende do qual tempo ficaremos em quarentena, se haverá ou não lockdown no Brasil, em São Paulo, principalmente, que seria o maior mercado consumidor. Por outro lado, nós temos exportações que nos ajudam. A Europa retomou as compras, o que é positivo, porque quando você não tem um mercado interno, qualquer ajuda externa acaba sendo bem-vinda. Nós temos o mercado asiático e temos o mercado europeu, que estava muito frio. Então, isso acaba sendo algo extremamente importante no momento de dificuldade interna. Tá, daqui a pouquinho a gente vai falar da exportação, mas eu queria só puxar mais sobre essa questão da demanda interna fraca. Você falou aí da questão das proteínas. Isso significa o quê? A concorrência aumentou entre as proteínas? A carne bovina perdeu um espaço em relação de troca. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto também é que as pessoas estão procurando proteínas mais baratas.
porque se a gente até olhar para o índice de confiança das últimas pesquisas realizadas por outras empresas, a gente percebe que as pessoas estão com desconfiança de que ou perderão emprego ou que a economia vai piorar. Então, ela acaba tirando o pé do consumo de produtos mais caros e consumindo coisas mais baratas. Então, o que surpreende muita gente é que o preço do ovo, hoje o consumo de ovo aumentou e muito. O consumo de ovo aumentou, de carne suína aumentou, carne de ave aumentou e dianteiro bovino. Então, está tendo uma migração. Nós tivemos um processo desde 2013 até agora, onde as pessoas migravam para consumir uma carne mais cara, que era muito linkado a um crescimento econômico. E agora, com esse problema, nós estamos vendo uma retração nesse processo, ou seja, quem consumia traseiro bovino começa a consumir dianteiro, quem consumia dianteiro começa a consumir proteínas alternativas como a carne de frango ou a carne suína, e quem consumia carne de frango ou carne suína acaba indo consumir a proteína mais barata, que seria o ovo. Então, uma migração, uma volta no consumo, dado essa questão da possibilidade de retração econômica, que nós não sabemos o quão será severa. Então, podemos falar em PIB negativo em 5%, em 7%. Hoje é muito difícil a gente cravar quais serão os impactos negativos e se de fato vai ter um impacto negativo desse ponto, porque como nós estamos falando de algo sanitário e humanitário, pode ser que o surgimento de uma vacina ou de uma cura já troque totalmente o ambiente doméstico. Uhum. Então, mas a foto de hoje seria uma demanda interna que seguiria estável ou para baixo nos próximos meses. Mas só para entender esse ponto que você colocou, é um problema já consequência da economia retraída ou é um posicionamento do consumidor prevendo que a situação vai ficar mais crítica lá na frente, Caio? Um pouco dos dois. Há a questão também que as pessoas observam que as coisas podem ficar muito pior, mas há também, se a gente for parar para pensar, nós estamos basicamente em período de quarentena, vamos falar no estado de São Paulo, desde o dia 23 de março, se não me falha a memória. Então, as pessoas trabalharam em março, receberam o salário em abril. Desde abril não tiveram nenhuma renda, maio também não. Então, assim, as primeiras quedas foram observadas em maio, porque abril já era um período que as pessoas não trabalharam. E agora o consumo de junho, que é o consumo típico de primeira semana, pode ser pior até que o do início de maio, porque nós estamos falando já de 2 meses onde muitas pessoas não estão tendo renda. Uhum. Né? Então, eu acho que o início de mês de junho pode ser que seja pior do que o consumo do início de maio. Muito bem. Porque já é fato de uma retração econômica. E daí você reforça a importância das exportações nesse momento, principalmente enxugando essa carne que tem aí à disposição no mercado interno, certo? Exatamente. Como a gente tem um flanco de atuação muito degradado, que é o flanco interno, o flanco externo acaba sendo como uma importantíssima válvula de escape. Então, qualquer notícia positiva vindo de Estados Unidos, Europa, China, acaba sendo extremamente positivo para nós diante de um cenário de mercado doméstico muito fragilizado. Então, qualquer notícia externa positiva acaba sendo muito benéfica para nós. Então, Europa voltando às compras, porque a Europa tem aos poucos voltado à vida cotidiana. A China comprando muita carne bovina brasileira. Ela diminuiu um pouco o preço da tonelada, mas continua comprando muita carne, por questões como uma questão de reposição de estoque, por também uma segurança alimentar, porque ela não sabe se o Brasil vai ter algum problema muito sério aqui por questões de produção de proteína. Então, ela se antecipa a possibilidade disso ocorrer. E também a peste suína, que continua impactando a China. A gente observou nessas últimas semanas que o preço do porco na China tem caído, mas nós também observamos que os números de casos de peste suína na China aumentaram se a gente for pegar comparando com janeiro e fevereiro. Então, por um lado, a gente tem o preço caindo, mas por outro, a gente tem o aumento de problemas sanitários de peste suína na China. Então, isso significa... isso pode ser que indique... Desculpa. Isso indica que a China deve comprar carne brasileira, mas a gente não sabe
se ela virar com muito mais potência para o Brasil, tá? Se ela migrará para outros países, por uma questão de market share, e também se de fato ela vai precisar de tanta carne assim quanto ela tá colocando, por questão de preço, porque o preço da proteína lá já começou a dar uma recuada. Uhum. Então, essa é o lado que falaria China negativo. Agora, China positivo seria, de fato, o número de casos de peste suína aumentar exponencialmente, o que faria com que o preço no porco da China subisse novamente, e a China teria que novamente voltar para o mundo e falar o seguinte: olha, eu preciso de proteína, eu estou com um problema que continua muito sério aqui no meu país. E paga o preço por preciso isso. Né? comprar carne de vocês. Exatamente. Aí a China retomaria o número de exportação que foi observado no fim do ano passado. Mas eu ainda quero ver para criar alguns dados. Então, eu acho que vai ser China é muito importante para nós, mas eu ainda tenho um pouquinho pé atrás sobre qual será o volume exportado para a China. Se será muito mais do que observado, por exemplo, no pico que foi ano passado, em novembro e dezembro. Agora, Caio, eu queria que você explicasse para a gente essa questão que você colocou aí do preço. A China está forçando um preço menor, é isso? O que está acontecendo? A gente já tem observado que os preços da tonelada exportada para a China já têm dado um certo recuo frente a preços que nós vimos há 3, 4 semanas atrás. Então, se a gente for tentar traçar um paralelo e olhar o preço lá, a gente fala, bom, se o preço da proteína na China está caindo, quer dizer que há uma convergência entre oferta e demanda, onde que o resultado dessa equação é preço para baixo. Então, ou seja, a China está precisando de menos carne. Então, se ela está precisando de menos carne, ela também está tentando comprar aqui. Fala, olha, eu não posso comprar um preço de uma carne nesse montante, porque essa minha carne eu não consigo jogar no meu mercado doméstico, porque o preço aqui está caindo. Então, ela já começa, olha, eu compro a carne ainda, mas não pago o preço que eu pagava. Então, eu pago o preço agora que eu pago é X menos 2, por exemplo. Então, a gente tem visto uma retração nos preços, o volume continua indo, mas há uma certa retração nos preços. Caiu muito, Caio? Não caiu muito, mas não está no pico que a gente já observou. Então, para mim, isso que quer dizer? Eu sempre, como economista, eu sempre olho o preço como resultante de oferta e demanda. Se o preço está caindo, é que ou está sobrando oferta ou está sobrando demanda. Tá. Então, muito provavelmente, a gente tem que olhar essas vertentes, se isso é algo que veio para ficar e os preços vão recuando, ou se é algo momentâneo e a China continuaria num processo de peste suína e os preços voltariam a subir. Então eu preciso de mais fatores para que eu consiga afirmar, por exemplo, que a China vai comprar muito mais carne no Brasil do que observado nos últimos tempos. Primeiro, então, com o que a gente tem de fato hoje, a gente consegue entender que a China está diminuindo a oferta de preço dela, mas ainda não reduziu o volume de compras. No entanto, isso traz alguma indicação de que ela não vai precisar comprar mais ou a mais do que ela já vem comprando, certo? Exato. Agora, o que tem que monitorar é se, de fato, esse problema da peste suína começa a ficar grande novamente, né? Que eu acho que o primeiro indício que a gente vai observar disso seria o aumento de casos e também o preço das proteínas lá subindo, né? Esse seria o primeiro ponto. E o segundo seria uma retomada dos preços pagos na tonelada aqui no Brasil. Então, seriam esses dois. Então, por enquanto, como o preço lá está recuando e aqui está recuando, eu... analisando, na minha opinião, é que a gente está tendo uma certa equalização das exportações. Ou seja, o que exporta hoje, vamos falar em 60 mil toneladas, mais ou menos, seria o justo para o que está acontecendo lá dentro. Sem perspectiva de aumento, né? A não ser que o que a gente observa hoje, a foto de hoje. Perfeito. Quer dizer que não vai aumentar no futuro. Mas a foto de hoje ficou claro. Mostra isso. Ficou claro que se tiver uma necessidade maior aí em função do avanço da peste suína por lá, isso pode acontecer, certo? Exatamente. Até um problema nos Estados Unidos que tem ocorrido com a questão
fechamento de frigoríficos por lá, algum problema mundial, né? Mas o meu primeiro dado que eu vou analisar para começar a pensar, pode ser que a China compre muito mais do que ela está comprando, é o preço do porco voltar, das proteínas no geral na China, voltarem a subir com força, principalmente a carne suína. Porque, diferente de alguns países, né, principalmente Brasil e Estados Unidos, a China consome muito mais carne suína do que a carne bovina. Até em contato com nossos escritórios na China, o que o pessoal da China nos relata, que a carne bovina é muito mais consumida em províncias onde há um movimento muito mais ocidental, e o consumo de carne bovina acaba sendo muitas vezes em restaurantes e em eventos sociais. Só que esses dois flancos, que são eventos sociais e restaurantes, na China ainda não voltou ao normal. Então, o hábito alimentar do chinês é diferente do brasileiro. Então, a China, nesse momento, ela precisaria de muito mais carne suína de aves do que a carne bovina. Então, pode ser que aconteça, e isso é difícil de a gente cravar qualquer coisa, que as exportações de suínos e aves brasileiras aumente muito mais do que a de bovina. Porque, nesse momento, a necessidade chinesa seria muito mais dessas outras duas proteínas do que a carne bovina. Obviamente, a carne bovina vai no conjunto, né? Mas pode ser que a gente observe um aumento muito maior de suíno e de aves do que a carne bovina. Muito bem. Vamos ficar de olho, então, nessas possibilidades, mas o fato é que exportação vai ser muito importante, principalmente nesse momento que a gente não sabe mensurar ainda o impacto econômico para a continuidade das compras, principalmente de proteínas aí pelo brasileiro. Vamos ficar de olho nisso, certo, Caio? Isso, exatamente. Eu acho que esse é o retrato, mas o mercado é estável. A percepção que nós temos é que, por enquanto, vai ser difícil ter um impacto negativo no mercado, mas também muito difícil ter alguma surpresa positiva nesse momento. Tomara que na frente nós tenhamos mais notícias positivas, mas, por enquanto, seria um mercado na estabilidade total. Legal. Caio, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Volte sempre. Obrigado, boa tarde a ti, boa tarde a todos. Valeu, um abraço, meu cara. Tchau, tchau. Caio Toledo, consultor de gerenciamento de riscos da FC Stone, conversando aqui com a gente, trazendo informações, portanto, do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouco tem mais informações, outros destaques para você, tudo para que você seja o produtor mais bem informado do Brasil. Antes de encerrar, deixa eu passar os preços. Vamos ver como estão as negociações. Mercado futuro em alta para maio, R$ 203,50, uma alta de 0,44% lá na B3, subindo bem. O junho, R$ 201,30, alta também de 0,27%. Julho já cai um pouquinho, R$ 200,30, uma queda pequenininha de 0,05%. E o agosto, R$ 200,40, uma alta de 0,2%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem também acima dos R$ 200, R$ 202,15, com alta de 0,82%. Muito bem, esses são os números, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações. Continue com a gente.